capítulo 1, só o versículo 2 que nós vamos ler. Aleluia. Amém? Amém. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Amém. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. E eu era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo se movia dentro de mim. Amém? Aplauda ao Senhor e pode se sentar. Glória a Deus. Nós tivemos aqui 3 semanas falando sobre o Espírito Santo, né? Minha cunhada foi a primeira e deu uma aula sobre o Espírito Santo. Aleluia. Depois a irmã Cibele veio e repetiu uma frase que ela ficou no meu coração. Não é o tanto que você tem, não é o tanto que o Espírito Santo tem de você, mas é o tanto que ele tem de você. Não é o tanto que o Espírito Santo, como é que é, Nilma? Não é tanto que o Espírito Santo você tem do Espírito Santo, porque ele já te encheu. É o tanto que você tem do Espírito Santo. Que nessa manhã você venha abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre em você. Que nessa manhã você abra o seu coração para que o Espírito Santo movimente dentro de você. Porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já vem fazer morada em você. Mas quando o Espírito Santo te pede algo, ele vem sobre você. Ali em Pentecostes estavam todo mundo reunidos, orando, porque Jesus tinha falado, fique lá. E eles obedeceram. E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. E quando eles saíram dali, eles falavam em novas línguas, onde eles passavam, as pessoas eram curadas, as pessoas arrependiam dos pecados, havia uma transformação. E quando o Senhor falou comigo, encerra a campanha, já tem dias que Deus vem falando comigo, eu me movo. Aleluia. Eu me movo no meio do meu povo. Glória a Deus. Eu me movo, eu não sou estático, eu não sou parado. Aleluia. E aí Deus me levou lá em Gênesis, que diz assim, olha, o Espírito de Deus se movia sobre as trevas. E eu quero te dizer nessa manhã que o Espírito vai se mover sobre as trevas que está na sua casa, na sua vida e sobre o Brasil. Amém. Em nome de Jesus. Se você crê. Amém, eu creio, Pai. Porque Gênesis começa ali a primeira vez que o Espírito Santo é falado aí no livro de Gênesis. E ele é citado na criação, porque quando Deus fala assim, façamos, havia ali um conjunto da Trindade para formar todas essas coisas. E aí Jesus falava muito ao meu coração, o Espírito Santo trazia, Rosileia, eu me movo no meio do meu povo. Amém. Aleluia. Eu me movo no meio da sua casa. Eu me movo no meio dos teus projetos. Eu me movo naquilo que você me dê lugar. Amém. E aí o primeiro livro diz assim, olha, que a terra não tinha forma. Aparentemente não se via nada. E o estudioso diz que não é que não havia tudo formado de forma que você não conseguia ver nada. É porque não havia vida. Havia só a escuridão. Mas mesmo que não haja vida, mesmo que haja escuridão, o Espírito se movia sobre aquele lugar. Glória a Deus. E você não está entendendo que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Amém, Senhor. Ele vai se mover nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. A terra era sem forma e vazia. Quando você olhava, não tinha nada, não tinha nenhuma alma vivente, não tinha, era pura escuridão. Aí ele se movia sobre as águas ali. E Deus falava muito forte no meu coração. Eu me movo. Glória a Deus. Eu não sou estático. Eu não fico parado. Quando eu entro num lugar, quando eu entro em uma pessoa, eu mudo a história, eu mudo a
abismo que ela vive, eu mudo a situação, eu dou forma. Deus está dizendo para você: abre o teu coração, porque Ele quer te dar a forma do céu. Amém, Deus. Não havia algo aparente bonito. E a obra do Espírito Santo é essa. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana: olha, mulher, vai chegar um tempo que você não vai precisar adorar nem ali, nem acolá. Haverá um tempo que você vai adorar em espírito e em verdade. Quer dizer, não é mais um templo, mas você se torna templo, morada do Espírito Santo. Ele falou com aquela mulher: mulher, para de ficar perguntando coisas que não faz mais sentido após mim. Não faz mais sentido. Nós estamos aqui nessa manhã, nós precisamos congregar, nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Mas isso é uma parte. Quando você recebe Jesus, você se torna templo do Espírito Santo. E quando você se torna templo do Espírito Santo, Ele começa a mover dentro de você. Ele começa a te curar e fazer de você um templo novo. Ele derruba a sua mentalidade pecaminosa. Ele derruba o seu pensamento cativo. Ele arranca aquilo que o passado te levou, aquilo que você te trouxe trauma. E Ele diz: eu me movo dentro de você. Aleluia. Irmãos, desde que a campanha começou, houve um movimentar na minha casa. Glória a Deus. Eu estava compartilhando com a missionária Ana Cristina que às vezes eu estou ali na pia e o Espírito Santo está movendo dentro de mim. Aleluia. E às vezes a gente faz uma campanha e acha que é para A, que é para B, mas às vezes é para a gente mesmo. E eu tenho lido tanto sobre o Espírito Santo, eu tenho tido momento ali no quarto, falando em línguas, buscando, procurando o novo, procurando que Ele se movimenta. Irmãos, eu posso dizer para você, Ele está se movimentando. Amém. E o movimentar do Espírito Santo, ele envolve toda a casa. Porque quando Deus chamava alguém, ele movia o lugar também. Porque a obra do Espírito Santo, ela não é só dentro, ela começa a sair. Por isso que ela é tida como água. O Espírito Santo é também representado como fogo. Gente, eu fiquei imaginando essa madrugada, eu quase dormi, vinha muitas coisas na minha cabeça. Você já viu uma palha pegando fogo? Muito difícil você apagar soprando, não é? E o Espírito Santo é tido como fogo. E o Espírito Santo falava comigo nessa madrugada: eu transformo, Amém. eu queimo, eu movimento, eu trago luz aonde há as trevas, eu trago esperança onde há desesperança. Amém, Jesus. E aí Atos vai falando que eles estavam ali orando e moveu-se aquele lugar. E este lugar nessa manhã vai ser movido. Amém, Deus. Este lugar vai ser movido. Porque quando Deus colocou a campanha no meu coração, a primeira casa que foi movida foi a minha. Glória a Deus. Os primeiros conceitos que foram quebrados foi na minha casa. A primeira estrutura que está sendo quebrado é na minha casa. E Ele está movimentando nessa manhã. E você agora começa a pensar: Senhor, quem que precisa ser movimentado nessa manhã? Põe aí, Senhor, movimenta. Começa por mim, porque o movimento ele começa em você do Espírito Santo. E Atos 4 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo te movimentar, você vai falar com ousadia aquilo que Ele trazer revelação para o seu coração. Porque muitas vezes as pessoas até não acreditam.
Mas quando você chega para o seu filho e fala, Deus me falou que não é dessa forma, ele pode até fingir que não acredita, mas o Espírito vai movimentar dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode até falar com seu esposo, não é dessa forma que você está agindo. Com sua esposa, não é dessa forma. Não é dessa maneira que Deus quer você. E aí pode ser que no primeiro momento eles vão dizer assim, mas você é muito, tudo você espiritualiza. Mas o Espírito Santo vai começar a movimentar. O Espírito Santo vai começar a movimentar. E eu não estou falando com você de algo que alguém me contou. Eu estou falando de algo que eu vivi e que eu estou vivendo. E o Espírito Santo moveu aquele lugar. Toda vez que o Espírito Santo chega em algum lugar, ele move aquele lugar, ele transforma aquele lugar. E hoje você é templo do Espírito Santo. E Deus diz para você nessa manhã que hoje não seja só mais uma manhã, mas seja a manhã do movimentar do Espírito dentro de você nessa manhã. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Comece a orar no Espírito aí. O Espírito de Deus é que te dá dons nessa manhã. O Espírito Santo quer te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você lembre dele. Porque a gente é a Trindade. Ninguém fica chateado com ninguém se você falar de Jesus, se você falar de Deus. Ninguém fica chateado. Porque é a Trindade. Mas quando você chama o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo nesse tempo é trazer revelação e transformação para você. Amém. É tão interessante que lá em Atos 6, Estevão estava ali numa grande discussão. E aí Atos relata assim, olha, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Glória a Deus. Todo mundo estava ali discutindo muitas coisas. Mas quando Estevão abria a boca, todo mundo parava, porque ele tinha uma sabedoria. Ninguém podia resistir à sabedoria do Espírito que estava sobre Estevão. Glória a Deus. Eu quero profetizar nessa manhã. Abra suas mãos que você será cheio da sabedoria do Espírito Santo. Tantas causas da nossa vida que nós não sabemos resolver. Mas nessa manhã, quando eu lia, o Senhor dizia assim, Estevão tinha sabedoria para entrar e sair em qualquer discussão. E ele saía vitorioso, sabe por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito trazia sabedoria sobre ele. Receba nessa manhã. O Espírito também trazia sobre Daniel. A Bíblia diz que Daniel havia um Espírito nele de excelência. Tudo que Daniel punha a mão era excelente. E será que esses homens eram diferentes de nós hoje? Não. É porque eles permitiam a movimentação do Espírito Santo. A movimentação do Espírito Santo, irmãos, ela é doída. Porque você quer ir para um lado do Espírito Santo. Não, você vai para este lado. E essa semana eu falei com meu filho, é muito bom você obedecer a movimentação do Espírito Santo. Porque ele conhece o futuro. Pode doer hoje, mas ele conhece o futuro. Aleluia. Você não conhece o futuro. Nós tomamos decisões segundo a nossa vontade. Então a gente vai caminhar na nossa vontade. Mas quando a gente fala Espírito Santo da verdade, me ensina como agir nessa situação. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o futuro. E ontem eu estava ali com uma pessoa e ela falou comigo, olha Rose, eu não faço mais nada se o Espírito Santo não confirmar, porque eu já quebrei muita cara. Se ele falar que é para falar, eu falo. Se ele falar que é para me ficar calado, eu fico. Mas como você vai alcançar isso? Orando. Quantas vezes ali na pia, eu cantava aquele louvor do Nani Azevedo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se mergulhar. Ele, o Espírito Santo, ia falando, não é dessa forma.
está querendo ir para lá, mas eu quero que você vá para lá. Porque aqueles que estavam reunidos, eles não queriam ficar ali, porque Jesus havia sido crucificado. Mas Jesus disse: fica ali, fica quieto aí, continue orando. Porque Jesus conhecia o futuro daquele lugar. Jesus sabia que ia descer sobre eles o Espírito Santo, ia consolar eles. Eles ficaram ali reunidos orando em obediência a Jesus, porque Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Aleluia. E Deus está falando com você nessa manhã. Ficai na posição até que você seja revestido do poder de Deus. Amém. E quando eu gosto muito de Ezequiel, porque Ezequiel, ele é tão interessante, lendo esses dias sobre a movimentação do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo te joga para lá, te movimenta para cá, mas eu quero te dizer que é para o seu bem. Está doendo, mas é para o seu bem, porque ele te conhece, a sua estrutura, ele conhece o mundo, ele conhece o futuro, ele sabe. Aleluia. Irmãos, ele sabia que a polícia ia acontecer isso ali, mas nós estávamos tanto com sede de justiça, que o dia que saiu o resultado da eleição, eu prostrei, eu chorei, mas foi porque eu não quis ouvir o Espírito Santo. Porque o que está acontecendo é bíblico. Nos últimos dias, vê lá Apocalipse, a injustiça, a corrupção. Mas Deus deixou a gente ficar um pouco calmo, não revelou tudo, que a gente também não ia aguentar. Deus não revela tudo que você não vai aguentar. E o último livro que relata do Espírito Santo é Apocalipse. Essa movimentação do Espírito Santo, ela é para te transformar. Ela é para te mover. Ela é para te movimentar. É tão interessante que Ezequiel fala assim: eu fui levado para o alto, aí ele me mostrou. Ele me colocou no meio dos ossos secos e me mandou profetizar. Tudo o Espírito Santo, é tudo movimentação do Espírito Santo. Eu caí e ele me levantou. Ezequiel diz: ele me pôs de pé. Levanta, Ezequiel, que eu tenho algo para te revelar. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Amém, Jesus. Ele está se movimentando aqui, mas ele também está morando dentro de você. Amém. Ele significa também, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Ela voa. E quando você olha a figura, te dá uma paz. Não sei se você sente isso. Porque o Espírito Santo é o Espírito da paz. Então nessa manhã eu repreendo tudo aquilo que não vem de Deus na sua mente, na sua vida, que está tirando a paz. Amém. Ele é tido como fogo, porque ele transforma o lugar aonde ele passa. Ele é tido como água, porque ele abre caminho aonde não tem. Aleluia. Você já viu? Quando solta muita água, quando chove, ela vai arrebentando e abrindo lugar. Mas também aonde o rio passa, a vida começa a dar peixes. As árvores começam a dar frutos, porque o Espírito Santo se movimenta. O Espírito Santo, um dos símbolos dele é o selo. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o selo. Aleluia. E quando Satanás olhar para você, ele vai falar assim: ela é separada. Ela tem um selo. Ela tem alguém, ele tem alguém morando dentro dele. Por isso que ele te selou, para quando o inimigo te olhar, ele vai ver o selo que está em você. Eu tenho a presença do Espírito Santo. Amém. Por isso há uma necessidade da igreja falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por isso que é uma necessidade da igreja falar sobre Cristo. A gente
tanta coisa no altar sem necessidade. A gente conta tantas histórias pessoais. Mas Deus diz essa manhã, se você ficar somente na palavra, ela que vai te trazer vida. Glória a Deus. Eu não posso te dar vida com a minha história, mas o Espírito Santo pode te dar vida. Amém. A terra era sem forma e vazia. No hebraico significa, havia um caos instalado, havia escuridão, havia falta de luz, e aí o Espírito Santo pairava sobre aquele lugar, não havia forma aquele lugar. Se tem alguma coisa na sua casa sem forma, vazio, escuro, o Espírito Santo vai movimentar lá, se você permitir. E o livro de Apocalipse, ele vem falando muito do Espírito Santo. João estava preso, mas o Espírito levou ele para um lugar mais alto. Aleluia. E João, ele não via mais a situação dele, mas ele via a glória de Deus. Glória a Deus. João estava preso, abandonado, era o último ali que estava vivo dos discípulos e foi preso na ilha de Pátimo, mas um dia o Espírito veio e levou ele no alto e começou a revelar o livro de Apocalipse para ele. E aí, o Espírito começou a mostrar para ele sobre as cartas das 7 igrejas. E nessas 7 igrejas, ele fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E até hoje o Espírito está falando no nosso meio. Amém. Nessa manhã o Espírito Santo está falando nessa manhã. Aleluia. Se você tem ouvido, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Amém. E você tem que encher de fé. E você tem que se posicionar, porque Jesus está voltando. Porque o Espírito Santo se movimenta dentro de você. Primeiramente, não é para mudar a sua casa, é para te mudar. Amém. O Espírito Santo, quando você recebe Jesus, ele entra em você e começa a te mudar. Não para mudar a sua casa primeiro, para mudar você primeiro. Amém. Porque a primeira obra do Espírito Santo é a salvação. A primeira obra do Espírito Santo é te libertar, te salvar. Porque ele vai entregar você de novo para Jesus. Aleluia. Quando Jesus veio, ele falou: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E agora ele não vai morar mais fora, mas ele vai morar dentro de você. Amém. E ele vai movimentar dentro de você para te preparar para a vinda de Jesus. Em Apocalipse 21 ele diz: e me levou em espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade santa, Jerusalém, que Deus descia do céu. Então, uma das últimas passagens que fala do Espírito Santo foi que ele levou João para ver a cidade santa da qual nós vamos morar. O Espírito Santo está preparando uma igreja para morar no céu. A obra do Espírito Santo é te modificar, é mudar os seus pensamentos, é te dar esperança quando você está vendo o vale. A obra do Espírito Santo é santificar corpo, alma e coração. A obra do Espírito Santo é trazer vida onde há morte. Nós estávamos condenados à morte, mas o Espírito da vida veio sobre nós. Amém. E Ele está preparando você. E Ele mostrou para João um pouquinho. Ele diz: Ele me levou lá, num monte alto, e me mostrou a grande cidade santa. E nós vamos morar lá. E eu gostaria que você viesse à frente. Que você inclinasse o seu coração nessa manhã. E que você falasse: Espírito Santo, mova dentro de mim. Amém. Não retire de mim o teu Espírito. Davi orava assim em Salmos. Oh, Espírito Santo, venha até a frente, nós vamos orar. Você que quer essa movimentação dentro de você. Esse movimentar do Espírito Santo vai te curar nessa manhã. Amém, Jesus.
Ele está aqui. Nós estamos encerrando essa campanha. Mas eu quero que você não esqueça dessa campanha. Eu quero que você, quando no momento de necessidade, você diz assim: Espírito mova aqui. Quando você estiver na sua casa e as coisas parecem difíceis, você vai dizer: Espírito mova aqui. Aleluia. Transforma-me. Amém. Amém. Tem um louvor que diz: transforma-me de dentro para fora. Aleluia. Tem outro louvor que diz: quero ser como criança. Aleluia. Entrega nessa manhã o Espírito Santo. Entrega a sua casa, entrega os seus filhos. Entrega o seu coração. Não é o tanto que ele está em você, mas é o tanto que você deixa ele entrar em você. Fala: eu te quero, Espírito Santo. Eu te preciso nessa manhã. Eu te amo. Aleluia. Movimenta no nosso meio, Espírito da verdade. Consolador. Quero ser como criança. Nos ajuda a ser como crianças, ó Deus. E te amar pelo que é. Aleluia. Glória a Deus. Voltar a Aleluia. Nos ajuda a inocência. voltar à inocência do jardim. Onde o Senhor fala. Acreditar em ti. Nos ensina a acreditar novamente. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver Nós não podemos, ó Deus. amor, Não nos deixe, ó Deus. Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Enche toda a casa. Traz renovo nessa Não manhã. posso Traz viver esperança. longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Aleluia. Sinta o abraço do Espírito Santo. abraça-me, Espírito Santo aí. Há um movimentar da glória de Deus nesse lugar. abraça-me Abraça-nos. com os teus braços de amor. E abraça-me, e abraça-me, e abraça-me, Movimenta as águas, Jesus. Senhor. Movimenta as águas paradas. Braços de amor, Movimenta as águas paradas. com seus braços de amor, Aleluia. com seus braços de amor.